Você já parou tudo o que estava fazendo para responder alguém que nem merecia 5 segundos do seu tempo? Aquele gerente que te humilhou na frente da equipe. O sócio que saiu sem avisar e ainda jogou a culpa em você. O cara que te provocou numa reunião esperando que você explodisse. E você reagiu, defendeu, explicou. E enquanto você falava, ele sorria por dentro, porque era exatamente isso que ele queria. Maquiavel escreveu no capítulo 17 de O Príncipe: é muito mais seguro ser temido do que amado quando se tem de escolher entre um e outro. Mas o que poucos leram no capítulo seguinte é o que separa os que governam dos que apenas obedecem. O príncipe que reage perde o trono antes mesmo de sentar nele. Neste vídeo, você vai aprender as 7 leis do homem que não reage, a estrutura mental usada por Cesare Borgia, por líderes que sobreviveram a traições que destruiriam qualquer homem comum e que você pode começar a aplicar amanhã cedo. Não é estoicismo de Instagram. Não é controle emocional de autoajuda. É estratégia de poder pura. Esse vídeo não é para quem quer parecer calmo. É para quem entendeu que reagir é obedecer. Se você chegou até aqui, provavelmente já sabe disso. Agora você vai aprender a fazer disso uma arma. Antes de continuar, escreve nos comentários agora: quem reage, obedece. Quem não reage, governa. Não é só uma frase, é um compromisso. Você vai entender o peso disso nos próximos minutos. Lei 1. A lei do silêncio armado. Silêncio não é ausência de resposta. É a resposta mais calculada que existe. Pensa no que acontece quando alguém te provoca e você não responde nada. O silêncio pesa. Quem falou começa a duvidar. Começa a se perguntar o que você pensou. Começa a preencher o vazio com os próprios medos. Você não fez nada e abalou o terreno embaixo dele. Maquiavel escreveu no capítulo 18 de O Príncipe: os homens, em geral, julgam mais pelos olhos do que pelas mãos, porque a todos é dado ver, mas a poucos, tocar. O que as pessoas enxergam em você antes de qualquer palavra é o que fica. O homem que cala, projeta força. O que explica, projeta medo. Cesare Borgia nunca respondia publicamente às acusações dos seus inimigos nos primeiros anos do seu poder. Quando alguém espalhava que ele tinha matado o irmão, quando diziam que ele tinha envenenado cardeais, Borgia ficava em silêncio. Não desmentiu. Não convocou o tribunal. Enquanto os inimigos gastavam energia na narrativa, ele avançava no território. Quando eles percebiam, ele já tinha chegado. Na prática, da próxima vez que alguém te atacar num grupo, numa reunião, numa troca de mensagem, espera. Não responde no momento. Espera 24 horas. Na maioria dos casos, a própria situação se resolve sem você falar nada. Nas outras vezes, você vai responder com cabeça fria no seu tempo, sem o calor que ele colocou. Isso desarma. Aviso. Tem gente que vai interpretar seu silêncio como concordância. Deixa. Quem importa vai ler diferente. Eles puxam o gatilho. Você segura o seu. Antes da próxima lei, uma pergunta. Você já viu um homem calmo de verdade? Não calmo porque não tem o que dizer. Calmo porque não precisa dizer. Tem uma diferença brutal entre os dois. E é isso que a Lei 2 vai te mostrar. Em 1502, Maquiavel viajou para observar Cesare Borgia de perto. Numa carta ao governo florentino, ele descreveu algo que me ficou na cabeça. Borgia nunca respondia no tempo que o interlocutor esperava. Sempre havia uma pausa. Às vezes de dias, às vezes de semanas. E quem esperava a resposta saía sempre em desvantagem. Quem reage, obedece. Quem não reage, governa. Por que a pausa tem tanto poder? É o que vem agora. Lei 2. A lei da pausa que mata. Entre o estímulo e a resposta existe um intervalo. Esse intervalo é onde o poder mora. Quando alguém faz algo que te afeta, o corpo reage antes do cérebro. Sobe a adrenalina. Os músculos tensionam. A voz acelera. Se você responde nesse estado, você está respondendo pelo corpo, não pela cabeça. Quem provocou isso em você controlou o momento sem precisar fazer mais nada.
Maquiavel escreveu no capítulo 25 de O Príncipe: a fortuna é mulher, e para mantê-la submissa é preciso bater e contê-la. A metáfora é brutal, mas o que ele está dizendo é que as circunstâncias te arrastam se você não as domina no momento. E você só domina o momento se aprendeu a pausar. Pensa em dois caras numa reunião. O gerente ataca uma apresentação na frente de todos. O primeiro explode. Fica vermelho, levanta a voz, vai para a defensiva. Sai da reunião como o problema. O segundo anota. Fica quieto. 2 dias depois, procura o gerente no corredor sem testemunhas, apresenta os dados que contradizem a crítica e faz a pergunta certa. Quero entender o que você precisa. O gerente cedeu sem perceber que tinha cedido. O segundo cara não venceu gritando, venceu esperando. Na prática, quando sentir o impulso de responder, conta até 10. Se ainda quiser responder, espera 10 minutos. Se ainda quiser, dorme uma noite. O que sobreviver a esse filtro vale a pena responder. Aviso: tem gente que vai chamar isso de covardia. Essas pessoas reagem a tudo e não chegaram a lugar nenhum. Lei 3. A lei do rosto neutro. Sua expressão é o primeiro lugar onde o inimigo procura vitória. Antes de qualquer palavra, antes de qualquer atitude, o rosto entrega. Uma sobrancelha que levanta, um queixo que tensa, um sorriso nervoso que aparece na hora errada. Quem está do outro lado lê tudo isso antes de você abrir a boca. Se você entrega algo antes de falar, já perdeu parte do jogo. Maquiavel escreveu no capítulo 18 de O Príncipe: o príncipe deve ser um grande dissimulador e simulador. Não é sobre mentir, é sobre não dar de graça o que o outro precisa comprar caro. Lorenzo de Médici, em 1478, estava em missa na Catedral de Florença quando os Pazzi atacaram. Seu irmão Giuliano foi esfaqueado 19 vezes e morreu ali mesmo. Lorenzo foi atingido no pescoço, escapou e se trancou na sacristia. Quando apareceu em público horas depois, o rosto estava fechado, firme, sem pânico visível. E isso fez toda a diferença. Florença não entrou em colapso porque o homem no centro do caos não demonstrou que estava em caos. Lorenzo reagiu por dentro. O rosto não seguiu. Na prática, treina isso antes de situações difíceis. Conversa com seu chefe, com um sócio, com quem te colocou numa posição ruim. Respira fundo antes de entrar. Relaxa o maxilar. Mantém os ombros abertos. Não cruza os braços. Rosto neutro não é rosto morto. É rosto que não distribui informação de graça. Aviso: forçar demais vira máscara, e máscara cansa. O objetivo é treinar até ficar natural. Se isso está batendo, escreve nos comentários. Eu não reajo, eu observo. Cada comentário aqui ajuda esse vídeo a chegar em mais homens que precisam ouvir isso. Lei 4. A lei da memória longa. O homem que não reage hoje não perdoa, ele registra. Reação imediata apaga a memória. Quando você explode, descarrega a emoção e esquece o detalhe. Quem falou o quê? Como foi dito? Quem estava na sala? Quem ficou quieto quando podia ter falado? Você libera a pressão e perde o mapa. Quem segura a reação, guarda tudo. E o que você guarda, você pode usar. Maquiavel escreveu no capítulo 3 de O Príncipe: os homens devem ou ser afagados ou exterminados, pois de ofensas leves se vingam. De ofensas graves, não podem. Um príncipe que ofende pela metade cria inimigos duradouros. Um príncipe que não reage imediatamente, mas age no momento certo, conclui o que precisa ser concluído sem deixar brecha. Os príncipes que sobreviveram a traições nunca voltaram a confiar da mesma forma, mas também nunca demonstravam que tinham parado de confiar. Guardavam, agiam quando escolhiam. A traição de hoje virava vantagem amanhã porque o traidor achava que estava seguro. Na prática, compra um caderninho físico. Quando alguém te faz algo que você não vai esquecer, escreve. Data, o que aconteceu, quem estava presente. Não para ficar revirando, para ter o registro quando precisar de clareza. Aviso: memória longa sem critério vira rancor. O objetivo é informação, não ferida aberta. Lei 5. A lei do observador invisível. Quando você para de reagir, começa a enxergar tudo. O homem que reage está sempre no centro do barulho.
defendendo, explicando, justificando. E enquanto faz isso, não vê o que está acontecendo ao redor. Não percebe quem está usando o conflito para subir. Não percebe quem está tomando nota. Não percebe o padrão que se repete toda vez. O homem que não reage recua um passo, e de um passo de distância, ele vê o tabuleiro inteiro. Maquiavel escreveu no capítulo 9 de O Príncipe: aquele que chega ao principado com o favor do povo deve procurar conservá-lo, o que é fácil, pois ele não pede senão não ser oprimido. Mas quem chegou ao poder foi porque primeiro entendeu o que movia cada jogador ao redor. Você não entende o que move os outros se está o tempo todo gerenciando suas próprias explosões. No ambiente de trabalho, o funcionário que explode nas reuniões nunca sabe o que está acontecendo nos bastidores. O que cala e observa sabe de tudo antes que qualquer comunicado seja feito. Viu quem trocou o olhar com quem quando o projeto foi aprovado. Viu quem saiu antes do final. Viu o que não foi dito, na prática. Na próxima reunião difícil, escolhe 3 pessoas para observar em vez de defender seu ponto. Anota o comportamento delas. O que dizem, o que não dizem, como reagem quando o outro fala. Você vai sair com mais informação do que entrou. Aviso. Observar demais sem agir vira paralisia. A lei serve para coletar, não para travar. Lei 6. A lei da resposta no tempo certo. Não reagir não é não agir, é escolher quando agir. Isso separa o homem passivo do homem estratégico. O passivo engole tudo porque tem medo de conflito. O estratégico aguarda porque o momento certo ainda não chegou. Um vive em fuga, o outro vive em cálculo. Maquiavel escreveu no capítulo 7 de O Príncipe, ao descrever Cesare Borgia: não poderia ser encontrado um exemplo melhor a seguir. O maior talento de Borgia não era a crueldade, era o timing. Em 1502, Cesare Borgia estava cercado de capitães que ia trair. Paolo Orsini, Vitellozzo Vitelli, Oliveretto da Fermo, homens que tinham se aliado contra ele e que ele ainda precisava por um tempo. Borgia fingiu reconciliação, jantou com eles, riu com eles. E em Senigallia, em dezembro daquele ano, depois de meses de espera, convidou-os para uma reunião. Fez estrangular os principais na mesma noite. Maquiavel estava lá. Escreveu que nunca tinha visto uma ação executada com tanta precisão. Borgia não reagiu quando a traição aconteceu. Esperou o momento em que a resposta produzia o resultado máximo, com o menor risco possível. Na prática, quando algo exigir resposta, pergunta antes de agir: esse é o momento certo? Se eu esperar, a resposta vai ser mais eficaz. A mesma resposta numa hora errada vira problema. A mesma resposta 2 semanas depois muda tudo. Aviso. Essa lei exige uma frieza que não é natural. Vai custar, mas é o que te separa de quem age por impulso. Lei 7. A lei do homem que já chegou. Quem ainda precisa provar algo, reage. Quem não precisa mais provar nada, governa. Toda reação impulsiva nasce do mesmo lugar: insegurança sobre o que os outros vão pensar. O cara que explode quando alguém questiona o trabalho não está defendendo o trabalho. Está defendendo a imagem que tem de si mesmo. O que briga nas redes com o desconhecido não está defendendo uma ideia. Está procurando validação. O homem que chegou no seu próprio centro não tem mais essa conta para pagar. Maquiavel escreveu no capítulo 21 de O Príncipe: nada faz um príncipe ser tão estimado quanto as grandes empresas e os exemplos raros que ele dá de si mesmo. Não é sobre gritar que chegou, é sobre como age quando ninguém está olhando e quando todo mundo está. Pensa em 2 homens com 40 anos. Um ainda briga nas redes com desconhecido. Gasta hora argumentando com gente que ele nunca vai ver de novo. Precisa ganhar cada discussão. O outro lê, fecha o celular, continua. O primeiro está tentando se convencer de algo. O segundo já se convenceu. Na prática, antes de qualquer reação, pergunta: eu estou respondendo porque isso precisa ser respondido? Ou porque eu preciso que as pessoas saibam que eu sei? Se for a segunda resposta, fecha a boca. Aviso. Essa lei é a mais difícil das 7 porque exige um trabalho sem atalho.
Você vai escorregar. O ponto é escorregar menos com o tempo. Mas escuta, tudo isso que eu te ensinei pode te destruir se você usar torto. O homem que aprende a não reagir e usa isso como escudo para nunca se responsabilizar por nada, para se fechar de tudo, para transformar o silêncio em frieza que afasta quem ele ama, esse homem não aprendeu poder, aprendeu a se isolar. Já vi esse tipo. O cara que leu Maquiavel e saiu achando que todo mundo é inimigo. Ficou frio com a mulher, com os filhos, tratou o chefe como adversário e a vida como jogo de xadrez. Perdeu o casamento. Perdeu relações que eram reais. Ficou com a estratégia e ficou sozinho. Marco Aurélio, nas Meditações, escreveu que o homem que se governa precisa antes saber para que governa. Se o poder não serve a um propósito maior que o próprio ego, ele devora quem o carrega. As contramedidas são simples. Use o silêncio para preservar energia, não para punir. Use a pausa para pensar melhor, não para se afastar de quem precisa de você. Use a memória longa para se proteger de quem já mostrou quem é, não para guardar ressentimento de quem errou sem querer. Quem reage, obedece. Quem não reage, governa. Mas governar sem compaixão é tirania, e tiranos caem. Imagina 2 homens, mesma idade, mesmo vídeo, mesmas 7 leis. Um aplicou, o outro só ouviu. 1 ano depois, o primeiro ainda briga no WhatsApp com o sócio que saiu. Ainda responde cada comentário que provoca. Ainda chega em casa carregando o calor do trabalho e despeja em cima de quem está em volta. O segundo mudou uma coisa pequena. Começou a parar antes de responder. Começou a observar mais antes de falar. Parou de perseguir cada provocação. E as pessoas ao redor perceberam sem conseguir nomear o que. Ele virou referência sem anunciar que tinha virado. Cresceu no trabalho sem pedir. As relações que precisavam sair, saíram. As que precisavam ficar, ficaram. A diferença entre os dois não foi talento. Não foi sorte. Foi uma decisão tomada de novo toda vez que o impulso aparecia. Olha para mim. Não vai ter música inspiracional. Não vai ter frase bonita de Instagram. Vai ter o que você pode fazer amanhã cedo. Quando alguém vier te provocar, cala. Conta até 10. Depois conta mais 10. Quando sentir que precisa se defender para todo mundo, para. Pergunta se precisa mesmo. Quando alguém cruzar um limite, registra. Data. O que aconteceu? Quem estava presente? Quando o momento pedir resposta, escolhe o timing, não o impulso. Quando a insegurança vier e quiser que você prove algo para alguém, fecha a boca. Você não deve prova a ninguém. Esses 5 hábitos, todo dia, durante 90 dias. Você vai escorregar, mas vai escorregar menos. E quando olhar para trás, vai ver que a versão de você que reagia a tudo ficou no passado. Quem reage, obedece. Quem não reage, governa.